Você já se perguntou o que estão achando de você? O que as pessoas estão falando de você? O que é que ele quer dizer? O que é que ele pensa de mim? Isso mancha minha reputação? Você conhece alguém assim? Eu acredito que você conheça. Ela mora onde? Ela mora dentro de você? Eu queria que vocês tivessem um momento especial nessa manhã para se livrar da mente do outro. Vem que o palco é teu. Rondinelli Palhares. Uma honra dividir essa audiência. Meu nome é Rondinelli, como o Vladson falou. E eu quero parabenizá-los por vocês estarem aqui, porque vocês estão à procura de informação e toda informação é extremamente válida para qualquer que seja o objetivo. Conhecimento, ele nunca volta vazio, então eu espero que você aproveite bastante o dia de hoje, especialmente aqui na minha parte. Eu preciso exigir um pouco da sua atenção, que eu acredito vou falar de um dilema que é peculiar a todo mundo, como o Vladson falou aqui. Para mim é uma honra dividir esse palco com pessoas que aqui em Fortaleza e até mesmo nacionalmente já tem uma repercussão bem grande. Tem um autor chamado Jim Collins, que ele separa níveis de excelência entre pessoas de 1 ao 5. E eu considero pessoas como, por exemplo, Paulo Angelim, nível 5, Deusmar Queiroz, nível 5. Eu estou no nível 1,5, mas eu estou indo bem e estou muito feliz por estar aqui com essas pessoas. Inovando, parto de ideias. Esse nome parto é um nome bem desafiador para qualquer evento que se possa imaginar. Mas parto de ideias me remeteu a uma seguinte situação. Tem muita gente gerando ideias há muito mais de 9 meses e não tem coragem de colocá-las em prática. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas é possível que você conheça alguém que teve uma ideia brilhante, que não teve coragem de falar, e aí algum tempo depois viu que a sua ideia tinha sido realizada pelas mãos de outra pessoa. Quem conhece alguém assim? Quem é assim, sinceramente? Muitas ideias, eu também sou assim, eu já tive muitas ideias e infelizmente poucas delas realizadas. Ao longo dos últimos 3 anos eu tenho colocado isso em prática, tem funcionado e eu quero compartilhar com vocês uma história que não é ainda a melhor história da minha vida, mas certamente é a minha melhor ideia já realizada em todos os tempos. Eu me lembro quando eu trabalhava de gerente em uma concessionária de caminhões, nós tínhamos muito prejuízo financeiro por conta da má lavagem de alguns equipamentos. E eu precisava adquirir uma máquina que custava R$130 mil. Na ocasião, eu não tive coragem de pedir esse recurso à diretoria financeira, porque eles se lamentavam tanto para pagar o funcionário que eu achava que isso não ia conseguir. O primeiro cara que entrou depois de mim ele divulgou essa ideia, o cara comprou a máquina, a empresa lucrou muito com isso e o salário dele aumentou, ou seja, eu perdi a oportunidade de ter o salário aumentado por conta de uma ideia que não foi divulgada. Quantas pessoas você conhece que estão querendo realizar várias coisas, ter várias conquistas, mas não conseguem tirar isso da gestação? Quantas pessoas são extremamente talentosas, têm muita capacidade em fazer várias coisas, mas não têm coragem de tirar essa ideia do papel? Quantas pessoas poderiam estar progredindo, mas não fazem isso? Eles não conquistam, eles não inovam. Eu quero trazer uma palavra aqui chamada empreendedorismo, para poder continuar. Empreender é conquistar, é conseguir algo novo, é inovar, e não somente no ambiente corporativo. Se o indivíduo quer comprar um carro, ele quer adquirir um bem, ele está em um empreendimento, ele vai precisar guardar dinheiro. Se o marido lava a louça, varre a casa, ajuda a mulher, ele também está empreendendo para que mais tarde aconteça alguma coisa. Toda pessoa que começa uma atividade física está empreendendo no seu corpo, na sua saúde. Vocês estão aqui, estão empreendendo nos vossos intelectos. Existem várias formas de empreendedorismo. E eu retorno à pergunta: por que
você não tem empreendido naquilo que você pensa? O que está faltando na tua vida? Para te explicar isso, eu quero te contar uma história. Recentemente eu fui convidado para uma solenidade na Academia Cearense de Letras. E eu não sei se você já teve oportunidade, mas lá é um ambiente bem rebuscado, todo mundo muito culto, todo mundo se veste muito bem. E eu tive vários dilemas. Por exemplo, qual é o terno que eu vou? Eu só trabalho de terno, eu não costumo ter ternos para ir a eventos. Então, eu pensei em ir com o meu melhor terno. Quando eu cheguei lá, eu fui um dos primeiros a chegar, eu fiquei olhando para as cadeiras e eu imaginei, eu sento na frente ou eu sento atrás? E aí, quando as pessoas começaram a chegar, eu fiquei me perguntando, como eu devo me comportar aqui? Será que eu sorrio? Será que eu fico sério? Eu uso lenço quando eu estou de terno, e chegou um camarada com lenço, com uma dobra de 3 pontas, e o meu lenço estava com a dobra, aliás, eu estava sem lenço, e senti falta do meu lenço, porque o cara estava com lenço. Eu pensei mais ou menos assim, poxa, ele está tão bonito de lenço e eu vim sem lenço. Me arrependi de não ter ido com lenço. O coffee break foi servido, e como eu cheguei mais cedo, provavelmente eu era que estava com mais fome. Eu queria partir para cima do coffee break, mas eu fiquei me perguntando, será que eu vou, será que eu não vou? Quando eu cheguei no coffee break, eu fiquei me questionando, será que eu pego o salgado com guardanapo, com palito, com a mão? Gente, eu descobri uma grande prisão na minha vida, essa é a minha melhor ideia, essa é a minha maior realização até então, até os dias de hoje. Eu era preso na mente das outras pessoas. E com certeza, com muita propriedade, você também é preso à mente de alguém. E eu quero te dizer que enquanto você estiver preso à mente de alguém, a sua vida não prospera. As pessoas de nível 5, elas já se livraram disso no ambiente profissional. Mas com certeza ainda há uma certa prisão. Por que você acha que existem pessoas que estão em grupo no WhatsApp, mas não têm coragem de sair para não desagradar alguém? Você não fala, você não vê nada, você não interage, mas não tem coragem de sair, porque se você sair, você vai desagradar algum ser humano. Por que algumas pessoas não fazem exercícios físicos, não iniciam, não entram numa academia? Porque quando elas vão se encontrar com as pessoas malhadas, as pessoas saradas, e elas vão ser sequestradas pela mente daquelas pessoas que são saradas, e elas vão dizer assim, esse lugar não é para mim, eu preciso sair daqui. Por que alguns maridos traem? Porque eles têm baixa autoestima, pensando sobre o desempenho sexual dele na mente da mulher dele. E aí ele acaba procurando isso fora, porque fora não precisa dar satisfação. Por que algumas mulheres dizem que não tem roupa, com o guarda-roupa lotado? Porque elas pensam que as mulheres vão dar conta da roupa que ela está usando. Nesse caso é verdade, tá? Por que algumas pessoas têm medo de falar em público? Ninguém tem medo de falar em público, as pessoas têm medo do que as outras pessoas vão pensar. Nós vamos ter aqui, o palco é seu, e eu tenho certeza que cada um de vocês tem um conteúdo interessante para passar para a gente. Mas muita gente não escreveu o nome porque tem pena de si mesmo e tem medo de ser ridicularizado. Um dia, eu estava em um treinamento e eu ouvi a seguinte frase: eu sou livre do que você vai pensar. O treinamento, ele tinha uma jornada de 10 horas. Nos primeiros 20 minutos eu ouvi essa frase, pois eu não entendi mais nada. Eu fiquei remoendo durante todo o dia a minha prisão emocional na vida de outras pessoas. Toda a minha atitude, todas as minhas empreitadas estavam relacionadas não àquilo que eu queria, mas àquilo que os outros estavam pensando ao meu respeito. Eu estou escrevendo um livro que fala sobre isso, sobre a minha liberdade, não falando de mim, não é uma biografia, não é uma história da minha vida, mas são alguns segredos para que você definitivamente livre-se da mente das outras pessoas. Eu quero compartilhar 4 deles. A primeira coisa, para você livrar-se da mente do outro, para você acabar com essa escravidão, aproxime-se dessas pessoas.
Algumas pessoas você não conhece e você pensa que elas pensam algo sobre você, mas vocês não a conhecem. Imagine, eu conheço o Paulo Angelim pela repercussão que ele tem na mídia, mas eu nunca tive a oportunidade de falar com ele. Eu não posso estar no mesmo ambiente que ele, com a experiência que ele tem, achando que eu sou menor do que ele. Porque senão eu vou me limitar. Eu tenho que me parear. O Paulo é o Paulo, eu sou eu, cada um tem a sua peculiaridade. Se eu quiser me livrar disso, eu me apresento a ele, eu fico perto dele, eu estudo mais as coisas dele, e no fundo eu vou perceber que o que eu pensava, que ele pensava, simplesmente não existia. Aproxime-se das pessoas que te prendem, as pessoas que sequestram com as suas mentes as tuas atitudes. A segunda coisa que eu quero te dizer é: afaste-se de pessoas. Curioso, algumas pessoas, elas enfiam essa ideia de inferiorização na nossa vida. As pessoas não apoiam os nossos projetos, as pessoas nos ridicularizam, as pessoas não sonham os nossos sonhos, e de tanto ouvir isso, nós acabamos acreditando no nosso demérito. E aí, estamos reféns da mente das outras pessoas. Primeira coisa, aproxime-se de quem você não conhece. Segunda coisa, afaste-se de quem te faz mal, de quem não te apoia, de quem não sonha com você, de quem fica te criticando. E sinceramente, quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? O que precisa acontecer para você tomar essa atitude? Aproxime-se das pessoas que você não conhece, afaste das pessoas que te fazem mal de verdade. A terceira coisa, afaste-se de você. Nunca mais aceite a tua voz interior que diz que você não é capaz. Nunca mais aceite a tua voz interior que diz: não faz isso porque o outro vai pensar isso. Afaste-se desse ser que existe em você, que diz que você não tem, que você não pode, que você não faz. Rondinelli, como é que eu me afasto disso? Me ensina. Rejeita com a tua boca. Eu não te quero aqui. Sai de perto de mim. Você não existe. Afaste-se de você mesmo. Dessa pessoa que diz que você tem medo de falar em público, que diz que tem medo de você lançar a sua boa ideia dentro da sua empresa, mas você não vai lançar porque você acha que você mesmo é ridículo. Quando a tua mente está sequestrada pela mente do outro, não é o outro que te condena, é você mesmo. Quando você faz ou deixa de fazer as coisas pelo que o outro está pensando, você desconhece o seu valor. E você sente a necessidade de provar o seu valor. Eu quero te dizer, quando você sente a necessidade de provar o seu valor para alguém, automaticamente você já está provando a si mesmo que não tem valor algum. Afaste-se de você. E a quarta coisa é: aproxime-se de você. Como? Através de autoconhecimento. Parece que quanto mais o tempo passa, quanto mais tempo perdemos, menos nós nos aproximamos de nós mesmos, menos nós nos conhecemos. Eu me aproximei de mim, gente, por isso que eu descobri. Uma vez disseram para mim que o elogio tinha um poder fantástico na vida de um ser humano. E tem. Quem aqui gosta de ser elogiado? Olha que coisa linda, eu também gosto, mas o meu sequestro foi porque na minha infância eu fui muito elogiado. Eu fui elogiado além do que era para ser elogiado. E se você for um dia estudar o elogio, entenda que sair por aí distribuindo elogios é uma ignorância, é um suicídio intelectual. Você precisa elogiar quem merece ser elogiado por uma atitude pontual, e não porque vai fazer bem a você, e não porque vai fazer bem a outra pessoa. Minha mãe, sempre que eu chegava pequenininho, ela dizia: meu filho aprendeu a tocar violão. Toca, meu filho, violão. Meu filho toca violão também, tão bem. Meus irmãos chegavam: olha como ele é inteligente, ele faz isso, faz aquilo. Sabe o que foi que isso causou em mim? A necessidade
de agradar as pessoas e de fazer as coisas para que as pessoas me aplaudissem sempre. Quando eu não tinha aplausos, eu era inferiorizado. Isso causou em mim a busca por uma perfeição que não existe. Ei, tira a tua ideia da caixa. Vai lá e faz. Michael Jeffrey Jordan, ele disse: você erra 100% dos arremessos que você não fez. Ei, você aqui que é perfeccionista, muda, reage. Porque perfeccionismo não diz respeito a ter as coisas bem feitas. Perfeccionismo diz respeito a você fazer as coisas bem feitas para que os outros deem tapinha nas suas costas porque você fez bem feito. Você não precisa disso. Você tem talento para gravar um vídeo? Grave. Um vídeo de 4 minutos mal feito é muito melhor do que um vídeo de 20 minutos não feito. Você quer emagrecer? Uma caminhada de 300 metros causa muito mais impacto na sua vida do que uma corrida de 21 quilômetros que não foi feita. Um livro publicado, ele causa muito mais impacto do que um livro bem elaborado que nunca foi publicado porque estava esperando a perfeição. Lewis Carroll, quando ele escreveu Alice no País das Maravilhas, ele estava conversando com o coelho ia ler uma carta para o rei. Desculpa, Lewis Carroll não estava conversando com o coelho, era o rei que estava conversando com o coelho. E ele perguntou: como é que eu devo ler essa carta? Presta atenção no que Lewis Carroll disse para o coelho, é isso que eu quero dizer para vocês. Comece pelo começo. Disse o rei gravemente: siga até chegar ao fim e então pare. Comece, siga e então pare. Como eu disse, quando eu comecei, essa não é minha melhor história. A minha melhor história eu ainda vou contar. Mas essa foi a ideia que libertou a minha vida e que eu espero que liberte a sua. Antes de sair de casa, como eu falei para vocês, eu só me apresento de terno e hoje eu resolvi vir diferente. Eu fui questionado por várias pessoas aqui. Eu pensei, eu vou hoje de um jeito que eu não me visto, para mostrar para mim mesmo, mais uma vez, que eu sou livre do que você pode pensar. E é isso que eu desejo para a sua vida. Essa foi a minha grande ideia. Se eu fosse você, eu aderiria a essa ideia. Eu tenho um treinamento chamado Academia de Mudança. Eu vou ter uma honra de sortear uma vaga aqui que vai te dar uma grande oportunidade de ter um encontro com a melhor pessoa da sua vida, você mesmo. Para se livrar disso, você precisa de autoconhecimento. Enfim, não é de fato a minha melhor história, porque a minha história eu ainda contarei. Mas minha vida é assim. Eu sou liberto da mente dos outros. Desejo que você seja liberto da mente dos outros. E eu tenho uma coisa na minha vida. Eu vou conseguir tudo que eu quero. Ou então eu vou morrer tentando. Muito obrigado.